temos políticos. Se nós olharmos muito bem o cenário que acontece em Moçambique, essas pessoas que estão subtutelados políticos não são políticos. Político é outro tipo de indivíduo. Político é uma pessoa que possui capacidade de análise e capacidade de discernimento. Esse é o homem político. E o homem político não olha para o seu estômago, trabalha para o bem comum. Esse é o político. Esses políticos estomacais que nós temos, que são auto-intitulam políticos, não são políticos. Nós não temos políticos no MDM, nós não temos políticos na Renam, nós não temos políticos na Frelimo. Frelimo, até hoje, são 12 anos que eu estou atrás da política moçambicana. Frelimo sempre foi um grupo de pessoas que fazem marketing, política. Política é outra coisa, marketing é outra ainda. Mas política tem a ver com a sabedoria de saber sentar, pensar, analisar, associar, dividir, revertir. Isso é que é o pensamento político. E esse tipo de pensamento em Moçambique ainda não há. E se nós pararmos e aceitar esses erros que vêm acontecendo há esses anos, esses erros fingidos políticos, vamos continuar num caminho sempre errado. Nós temos que lutar contra essa mentalidade errada até repormos em Moçambique homens políticos, homens que possuem capacidade de poder crescer em Moçambique, homens que têm capacidade de fazer o bem para o povo moçambicano. Não tem nada para ser políticos para os moçambicanos. E outro aspecto que quero aqui salientar tem a ver com a comunidade europeia. A comunidade europeia não pode se colocar na posição de financiar as nossas eleições. Eles não têm a financiar as nossas eleições. Porque essas comunidades europeias, essas organizações internacionais, hoje em dia, elas escondem uma associação de bandidos. Ante a própria comunidade europeia. A comunidade europeia não tem nada para oferecer à África. Só oferece problemas. É por causa da comunidade europeia que em todas as eleições que nós tivemos, houveram sempre mortos. E a comunidade europeia sempre fingiu que estava tudo bem. A comunidade europeia, até hoje, finge não ver os mortos que estão a acontecer em Moçambique. A comunidade europeia ainda hoje fala em termos de levar dinheiro para Moçambique. A comunidade europeia não tem a levar nenhum dinheiro para Moçambique. A comunidade europeia deve deixar de pensar que tem a autorização de criar mortes em África. Porque o que a comunidade europeia está a fazer, através dessas doações econômicas que faz, é só criar mortes em África. A culpa dessas mortes que nós temos hoje em dia no continente africano são, por boa parte, causados pela própria comunidade europeia. A comunidade europeia fica na Europa, se ocupe do seu continente. E se quer intervir em África, tem que intervir para trazer paz, para fazer o bem. E nós não estamos a ver esse bem da comunidade europeia. Primeiro, os países europeus são fabricantes de armas. Não há nenhum país africano que fabrica armas. Os países que fabricam armas são países europeus. Os países que estão a rapar os recursos em África são os países europeus. Os países que têm interesses de contratos onde querem tirar os nossos produtos sem nada a pagar são os europeus. Os que estão a criar problemas em África são os europeus. Então, nós, africanos, temos que não aceitar esses manos que comem junto com esses europeus. Que o europeu dá dinheiro a eles para eleições e a partir dos políticos de Moçambique que recebem dinheiro para eleições e que não estão no campo político. Mas recebem dinheiro desses partidos europeus, dessa comunidade europeia. Porque o dinheiro entra em Moçambique para eleições. Por que nós precisamos do dinheiro que vem da Europa para fazer eleições? Por que precisamos desse dinheiro? Por que precisamos do observador eleitoral europeu? O que a Europa tem a ver? Quando eles têm eleições na Europa, chamam os africanos para irem ser observadores. Então nós somos assim tão burros que precisamos que eles nos venham servir de observadores. O que observam? Eu já disse numa outra live. O que essa comunidade europeia observa em África? Qual é a vantagem que nós temos com eles observar as nossas eleições? Qual é a vantagem que nós temos com eles darem dinheiro a nós para termos umas eleições que, no fim e ao cabo, são eleições para o inglês ver? Porque eles já sabem como é que essas eleições têm que ser. Hoje em dia, a repressão que temos por parte dos homens da Frelimo com as armas, quem está a dar essas armas são os próprios europeus.
Então, o povo moçambicano, eu quero convidar o povo moçambicano a não parar com as manifestações, lutar até onde puder, se for necessário, mandar embora de Moçambique todos esses europeus das suas embaixadas. Lhes mandem embora todos. Lhes mandem embora, porque eles é que nos causam problemas. Por exemplo, agora eles pensam que vamos dar dinheiro para as famílias que morreram. Um filho de alguém custa dinheiro? Eles têm dinheiro suficiente para dar um pai que perdeu seu filho. Esse dinheiro pode trocar a vida de um filho e a dor numa mãe que perdeu seu filho. O dinheiro vai ser gasto, a dor vai continuar. Aquela mãe, cada vez que ver um homem, vai pensar no seu filho. Nós não podemos ser abusados até esses termos. Então, eles podem matar porque vão pagar. Quer dizer o quê? Então, eles estão obrigados a matar. Quer dizer que isso é a demonstração do que eu disse anteriormente, que nós não temos políticos, temos pessoas esfomeadas. O que aqui está-se a tentar fazer é buscar o espaço da cadeira na Assembleia para aquele salário que chega. Então, cada um tem que ver pelo seu estômago. Esses não são políticos. Uma pessoa que pensa em si, não no outro, não pode ser um político. O político tem a sabedoria de saber-se bem ele quando o outro também está bem. Agora, esses homens que nós temos em Moçambique, que eles procuram é o bem deles, não do outro. Nós somos políticos e nós não temos que ter esses tipos de homens. É por aí que eu exorto a população moçambicana não deixar de continuar na sua luta. Tem que continuar a lutar. E se for necessário, inviabilize esses tipos de pessoas. Para que eles não vão sentar naquela cadeira da Assembleia. Porque senão vamos sentar todos nós moçambicanos, então todo Moçambique vire deputado. Tenhamos todos então o mesmo salário, todos nós moçambicanos. A comunidade europeia, visto que é tão rico, dê a cada moçambicano o salário de deputado. Dê a cada moçambicano o salário de deputado. Ou todos ou ninguém, então, nesse caso. Ou todos ou ninguém. Porque se esses homens virem sentar naquela Assembleia, nós vamos continuar com o mesmo tipo de Moçambique. Vamos continuar com o mesmo tipo de bandido. Vamos continuar com os mesmos tipos de problemas. Nós não temos que permitir isso. Perdemos muitos jovens para perdoar a falta da verdade eleitoral. Há muitos pais que ficaram sem os seus filhos, há muitas mulheres que ficaram sem os seus maridos. Temos um comentário aí na sua tela, a senhora, se puder, pode ler. Não, você está com o povo, muito obrigado. Inshallah, agradeço também ao povo, porque eu sou parte do povo. Eu quero o meu país livre de problemas que hoje em dia esses problemas criam mal viver em Moçambique. Eu não quero que o povo continue a andar aí penduradinho nos chapas, nos mais loves. Que é isso? Eu não quero que o povo tenha ainda problemas de não poder ir para o hospital e ter lá medicamentos que curam seus filhos. Eu não quero Moçambique que temos, que sempre tivemos. Não quero esse tipo de Moçambique. E essa é a oportunidade que nós temos para mudar o Moçambique errado para um Moçambique justo. Agora não tem que haver pessoinhas aí com a bramosia de se acadeirarem o tal do vencimento da Assembleia, porque é esse o facto. Não há outra questão. A questão é termos homens políticos estomacais. Esse tipo de político nós não queremos mais em Moçambique. Não queremos mais. A comunidade europeia tem muito dinheiro. Dê então a todos os moçambicanos o dinheiro do deputado. Então aí sim vamos aceitar todos. Enquanto essa comunidade europeia do pífero, bandida, porque essa comunidade europeia, para já, vocês têm a saber que a comunidade europeia, até dentro da própria Europa, há muitos que já não vêm do bom gosto da comunidade europeia. Porque a comunidade europeia até retirou a soberania de certos países que estão a morrer até com o próprio marco. Um desses países é a própria Itália. A Itália era, no passado, um mártir no mundo. E esse mártir de Itália está a morrer. É como se a soberania italiana estivesse a extinguir. Porque tudo que tem a fazer tem que depender da comunidade europeia. Quem são as pessoas cabeças da comunidade europeia? São 4, 7 famílias bandidos no mundo. Chega dessas brincadeiras, dessas associações de bandidos. Nós não temos mais que andar a nos submeter a essas pessoas que não têm mais que nós. Não tem mais que nós. Porque nós precisamos de dinheiro deles. O povo não tem que aceitar essa coisa aí. Não tem que aceitar. Essas pessoas que têm pressa de ir aceitar naquela Assembleia, não vamos lhes permitir. E não temos de lhes permitir isso. Eu não sou bandida, não tenho família de bandidos, eu não sabia.
E eu vivo do meu salário. E esse salário tem que ser o suficiente para o meu bem-estar até quando vou a Moçambique. E eu tenho que circular em Moçambique livremente, não parar a cada 15 minutos dar dinheiro ao policial que está com fome. E eu, esse tipo de Moçambique, não quero mais.